Irmãos, graça e paz, a parte de Jesus, nosso Senhor. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Êxodo, capítulo 18. Ficamos felizes por estarmos recebendo amigos tão caros para nós. César, sua família, Genice, Alice, né? Deus abençoe. Genice está grávida, já sabe o que vai ser? Amanhã, vai saber amanhã, né? Deus abençoe vocês, Manu, nossos irmãos conhecidos lá de Fagundes, e que nenhum mora mais em Fagundes, né? Manu mora no Rio, tá de férias. Como é o nome? Como? Jarolaime. Eita! Seja bem-vinda, tá bom? Ela mora em Fagundes, né? E César veio para Campina Grande, né? Com a família. Deus abençoe. Vamos dar as boas-vindas a todos esses queridos. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. O Manu uma vez chegou lá em casa com a mochila, né? E eu tomei um susto. Aí eu disse: "Que foi, Manu?" Eu disse: "Eu quero vir morar aqui com o senhor." Eu disse: "Não, Manu." Ele passou uns dias ainda, depois voltou para casa. Mas uma benção, uma benção. Bom demais receber vocês. Gente, nós vamos ter aqui um simpósio de aconselhamento próximo final de semana. Começaremos no sábado. Também esse simpósio vai até o domingo. E eu queria fazer só uma breve introdução aqui sobre esse tema tão importante para nós, para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Êxodo capítulo 18. Vamos ler os versículos, a partir do versículo 13. Êxodo 18, verso 13. Até o verso 23. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: "Que é isto que fazes ao povo? Porque te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até o pôr do sol?" Respondeu Moisés ao seu sogro: "É porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis." O sogro de Moisés, porém, lhe disse: "Não é bom o que fazes. Sem dúvida, desfalecerás tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras. Eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1.000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Amém. Meu Deus, que a tua palavra possa mais uma vez nos abençoar, Senhor, como nós temos sido tão abençoados já nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Há um ditado popular que diz que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Já ouviram falar desse, né, desse dito popular? Essa frase ela reflete de alguma forma um pensamento que não deve permear o povo de Deus, que não deve nos direcionar, porque nós bem sabemos que conselho é algo caro, porque Deus é o nosso conselheiro.
E na sabedoria de Deus, nós devemos ter ouvidos atentos para receber da sua instrução, como também para passar a sua instrução. Então, irmãos, uma igreja saudável, ela é uma igreja que tanto está apta a receber conselhos, como também a replicá-los, para também passar, também aconselhar. É bem verdade que nós podemos incorrer naquele extremo, que é pessoas que têm em determinados indivíduos como se fosse ali um guru da fé. Isso acontece no nosso meio religioso também. E pessoas que são procuradas porque dali, somente dali, vem uma palavra e um conselho sábio. Então essas pessoas meio que ficam sendo idolatradas, e algumas ficam tão apegados a esse indivíduo, a essa personalidade, que acabam por desprezar o conselho da igreja como um todo, ou também como ter o conselho daquela pessoa como uma verdade absoluta, de modo que até mesmo se essa pessoa passar um conselho que seja alheio à Escritura, ela acaba por seguir. E finalmente até por desprezar a palavra inspirada e abraçar a palavra de indivíduos. Veja que nem o extremo de desprezar conselhos é algo sábio, como também abraçar todo e qualquer tipo de conselho. Nós devemos nos ponderar em relação a isso. Essa palavra aqui em Êxodo 18, a partir do verso 13, mostra um episódio bastante marcante, e ele é gráfico para nós, porque Moisés era o grande líder de Israel, aquele homem que foi levantado desde o Egito como libertador, e ele estava à frente do povo de Deus, e por meio de Moisés, aquele povo foi libertado lá do Egito, o Mar Vermelho se abre. Moisés é aquele que vai sendo aquele líder principal do povo de Deus, e aquele que está instruindo o povo de Israel. Então aqui eles estão aqui em peregrinação. Êxodo é passagem, né? Êxodo é saída, né? Eles estão saindo de um contexto e indo para a terra prometida, ainda não chegaram. E quando Moisés está liderando o povo como juiz, há uma demanda muito grande para Moisés. Por quê? Porque por baixo, a gente pode imaginar aqui que o povo de Israel tinha pelo menos 1 milhão de habitantes. Habitantes não, porque eles estavam como um povo nômade, o seminômade, né? Mas havia ali, fora os homens, as mulheres, as crianças, os anciãos, mas assim, por baixo, o número chega aí a 1 milhão de pessoas. Imagine só as demandas. O menino que estava arengando, os pais não conseguiam chegar no consenso e até Moisés para resolver. Uma questão mais grave, questões mais sérias de litígio, as pessoas recorriam até Moisés para resolver toda e qualquer questão do povo israelita. De modo que isso trouxe uma grande fadiga e uma ocupação muito grande para Moisés. Jetro, que é o sogro de Moisés, vai visitá-lo, vai lá com sua esposa, com seus netos, né? E aí eles se cumprimentam, e tem um tempo muito bom ali. Jetro, que era sacerdote de Midian, então ele tem um encontro com o Deus vivo, então era um novo convertido, assim a gente pode dizer. E aí ele vai perceber que a demanda de Moisés é muito grande. E é justamente dessa demanda que eu quero destacar aqui algumas atitudes aqui de Jetro e algumas atitudes de Moisés. Primeiro, como sábio conselheiro, e também como um humilde homem que também está apto para receber conselhos. Veja, quando Moisés está diante daquela situação, Jetro vai dizer no verso 18, olha só, sem dúvidas, verso 17, o sogro de Moisés, porém, lhe disse, não é bom o que fazes, sem dúvida desfalecerás tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti, tu só não podes fazer. Jetro percebeu que a demanda era muito alta, Moisés ia logo cedo para o trabalho, digamos assim, e ficava até tarde. Imagine só, ninguém gosta de pegar fila, né?
E Jetro começou a perceber, meu Deus, é muito trabalho para esse homem. Ele começa a notar, olha, você vai ficar doente, você vai enfermar, e esse povo também não vai ter a sua demanda cumprida, e você está fazendo mal a esse povo. Moisés, na melhor das intenções, como um líder de Israel, que quer cumprir as suas demandas, está ali fazendo algo bem intencionado, mas que estava acarretando um mal para ele. O Jetro, quando percebe isso, acaba por dar alguns conselhos. Primeiro, a gente percebe em Jetro uma preocupação real, porque ele diz, você vai desfalecer. Não somente você, mas esse povo que está contigo. Muitas vezes, irmãos, nós não queremos nos meter nos problemas alheios, né? Porque quando a gente vai aconselhar, a gente acaba por se envolver na situação de outras pessoas. E alguns dizem, eu não tenho nem tempo, eu não estou resolvendo nem meus problemas, que dirá problema de outros. É por isso que alguns nem perguntam como é que você está, né? Opa, tudo bom? Tá tudo bem? Se alguém disser, tá não. Né? Porque o tá não, ele pressupõe o quê? Que a pessoa está precisando de quê? De ajuda. Alguns dizem, não pergunta nem como é que está. Porque senão você vai ter que se envolver com aquela demanda, com aquela situação, com aquele problema. Mas quando nós amamos a Deus, as pessoas, quando amamos o reino de Deus, nós, inevitavelmente, nós entramos em situações desgastantes. É verdade. Mas que pode ter um fim muito proveitoso. Vocês vão perceber que nessa história, se o sogro de Moisés não entra nessa situação, Moisés ia se desgastar muito. E aquilo ia trazer complicações, não somente para ele, mas para o povo de Deus como um todo. Há uma segunda coisa aqui, essa preocupação real. Só uma pergunta, será que nós nos preocupamos realmente com as pessoas? Ou será que o nosso problema é sempre o mais urgente? É sempre o mais importante? Porque eu não acredito que Jetro não tenha aqui seus próprios problemas, suas próprias demandas. Mas será que o nosso problema é sempre o mais importante? Ou será que nós não podemos nos envolver nos problemas de outrem? A segunda coisa é a abordagem ponderada dele. Porque ele tem a confiança de Moisés construída através de uma boa relação. A melhor forma de nós nos aproximarmos de alguém para tratar de questões delicadas, muitas vezes, é por meio da oração. Primeira coisa, porque às vezes nós não nos aproximamos de tal situação porque a gente tem medo, porque a gente não sabe o que falar, porque a gente não sabe como abordar, mas a preparação para um conselheiro é por meio da oração. A preparação para um conselheiro é por meio da palavra de Deus. E também não deixando com que motivações pessoais nos influenciem. Porque, veja, Jetro, ele era da família, era o sogro agora, né? E essa relação, às vezes, é tão delicada, né? Sogro, genro, familiar, e por vezes a gente não está neutro nessas situações e acabamos por deixar passar e precisamos que outras pessoas interfiram, outras pessoas venham. É certo que um líder, outra pessoa neutra pode até mediar, mas a gente percebe que o Jetro, ele vai... Eu estou falando certo? Estou, né? Ele não considera essas questões. Por quê? Porque ele tem uma causa maior. E ele sabe se aproximar. Às vezes nós erramos porque nós não sabemos nos aproximar das pessoas e nós não sugerimos coisas, mas a gente acaba por atrapalhar porque a gente vai como que se fosse se metendo na causa alheia e a gente não tem essa sabedoria de preparar o caminho. Ora, se você quer atingir o coração de alguém, você precisa conquistar o coração de alguém. Você precisa atrair a confiança dessa pessoa de maneira legítima. Por quê? Porque é muito fácil, às vezes, se intrometer na vida alheia sem um envolvimento de coração. Né? Então, Jetro, ele meio que prepara o caminho. Se vocês lerem depois o começo do capítulo 18, Jetro vai perguntar, e aí, Moisés, como é que você está? Né? Vai desenvolver essa amizade, essa relação próxima. E aí, ele consegue conquistar a atenção e o coração de Moisés. Terceira coisa, é uma exortação privada. Ele instrui
Moisés em particular. Às vezes nós queremos, com pouca sabedoria, nós acabamos por exortar as outras pessoas publicamente. E aqui Moisés, o Jétro, ele consegue um ambiente em particular para poder exortar o seu genro, né? Eu sempre me atrapalho com esse negócio, acho, genro e tal. Uma vez eu estava estudando seminário e tem um professor muito bem quisto lá na academia, né? Lá no SPN. E uma vez um aluno, um colega nosso, exortou esse professor. Em particular, nós não sabíamos de nada. E aí esse professor, isso aconteceu na capela lá, onde a gente fazia os cultos, quando nós voltamos para a sala de aula, o professor se levanta e ele agradece ao aluno que tinha exortado ele e ele pede desculpas à turma. Veja o que foi que aconteceu em particular, nós não sabemos, mas o que ocorreu em particular, ele trouxe uma consequência pública. Veja, um professor que acatou a exortação, um aluno que percebeu e que amou, fez a ponderação e que houve uma retratação. Veja como o evangelho, como Cristo foi glorificado nessa relação. Mas há um conselho piedoso, porque no verso 19, parte A, vejam aí, ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei e Deus seja contigo. Não é o conselheiro que tem uma palavra infalível, inerrante, assim, escute as minhas palavras, mas ele diz assim, ouve, isso é um pedido humilde, eu te aconselharei e Deus seja contigo. Se vocês olharem para o verso 23 agora, vamos ler juntos, vamos lá? Se isto... então suportar, e assim também todo este povo tomará em paz ao seu lugar. Veja, se Deus quiser, se Deus te mandar, eu estou te aconselhando, mas se você considerar que esse é um conselho de Deus, e se você acatá-lo, isso vai fazer bem para você. Veja, é um conselho piedoso e que ao mesmo passo, ele transfere a responsabilidade. Olha, você está ouvindo, é da parte de Deus. Eu não posso fazer nada e eu me calo onde a palavra de Deus se cala. E o que eu posso transmitir para você é o conselho que vem do alto, é para o seu bem. Quando nós aconselhamos alguém, temos de fazê-lo na inteira dependência de Deus. E não devemos nos frustrar. Escutem isso. Não se frustre caso aconselhando desconsidere a sua sugestão. Porque às vezes você vai aconselhar e a pessoa vai dizer, não ligo. Às vezes você vai levar o conselho e a pessoa, às vezes, vai ouvir no momento, mas depois vai dizer, não quero nada com isso. Ou vai acatar outro tipo de sugestão, ou porque aquela pessoa não entende que aquele conselho seja o mais adequado e aí ela vai ter essa liberdade. Mas, por favor, não se frustre. Às vezes, aquele conselho ele vai maturar na pessoa, né? No coração, vai reverberar, a outra pessoa está com a sua razão, com seu próprio entendimento, mas depois ela vai acatar e vai considerar. Última coisa, uma solução sábia. Nos versos 19 ao 22, ele vai trazer uma proposta. E a proposta é bem simples. Olha, você não precisa estar com toda essa demanda. Você vai fazer o seguinte, o que você pode fazer, você vai continuar ensinando a palavra, instruindo a lei. Você continua a fazê-lo. Mas aí você pode dividir o povo em grupos de 1.000, de 100, de 50, líderes, né? Para liderarem 1.000, veja a quantidade de gente que tem ali, hein? Liderem 1.000, liderem 100, liderem 50, liderem, ele vai acabar onde? Em 10, né? E aí, as outras questões, chefes de 10, isso, verso 22, para que julguem este povo em todo o tempo, toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena, eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti e eles levarão a carga contigo. Veja, é um conselho simples, mas tão sábio. Às vezes, meus irmãos, as soluções são simples, mas nós precisamos de outros que venham nos dar essa sugestão, esse conselho. Aí você pode pensar, e por que eu não tive esse insight? E por que eu não tive esse entendimento? Porque você faz parte de um corpo. E você não tem toda a sabedoria. E Deus, na sua graça, vai usar
um outro irmão vai usar o reino de Deus, o corpo de Cristo, para lhe trazer entendimento, para lhe trazer instrução. Vejam, só esses pontos aqui. E agora, esse é o conselheiro sábio. Preste atenção. Todos nós precisamos de conselheiros. E todos nós podemos aconselhar com a sabedoria que vem do alto. Jetro não fez um curso de aconselhamento, uma pós. Você vê que é muito bom, né? Tem gente aqui na igreja, várias pessoas envolvidas em aconselhamento. Mas era alguém novo na fé. E que trouxe um conselho que foi tão útil que isso ajudou Moisés. Talvez tenha evitado que Moisés tivesse pressão alta. Né? Tivesse um desgaste lá. Arenga no meio do povo. E Deus, com isso, estava conduzindo o povo até a terra prometida. Finalmente, como é que Moisés acata isso? Com humildade. Humilde e aconselhado aqui. Veja, ele está recebendo críticas. Não é bom o que fazes. É bom ser criticado, gente? Eu não gosto muito de ser criticado, não. Meu Deus, eu peço um coração humilde. Mas você é criticado. Moisés podia olhar para Jetro, dizendo assim, mas meu sogro vem lá, não sei de onde, interferir aqui nesse negócio. Eu dou a passagem de volta para ele. É uma coisa complicada. Mas há um teste de humildade para Moisés aqui. Você podia dizer, sogro, é o seguinte, o Senhor me desculpe, mas o líder aqui sou eu. Sabe quem foi para o Monte Sinai? Quando Deus escolheu um para subir, sabe quem foi? Eu. Ele, no Êxodo 20 aqui, que ele vai receber as tábuas da lei. Mas esse contato direto com Deus, pela lógica, se nós seguíssemos aqui uma lógica humana, seria o quê? Moisés aconselha Jetro. Mas acontece que no reino de Deus, a multidão de conselhos, nós nos tornamos conselheiros uns dos outros em humildade. Ele acata essa sugestão. Ele não estava numa redoma, encastelado em suas próprias convicções. Às vezes a gente está assim, sou dono da verdade. A esposa aconselha, mas o cabo é tão cabeção, cabeça dura lá, que não escuta. Às vezes um líder aconselha, ou alguém, um amigo próximo aconselha, mas a pessoa está tão cheia de si mesma assim, dizendo, tão cheia da verdade, dizendo assim, não, eu não vou me demover disso, porque isso é humilhante para mim. Olha o que diz o verso 24. A gente tem que ser breve aqui, mas olha o que diz o verso 24. Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Ele atendeu. Numa lição de humildade aqui. Deixa eu me dar um último exemplo, que Raquel está ali dizendo para eu acabar. Eu vou ter que atender esse conselho, pastor. Mas veja, uma vez eu estava lá no Garanhuns fazendo um curso, estudando teologia, liderança. E aí teve uma irmã bem simples, e a gente passava 30 dias lá, né? E uma irmã bem simples quis dar um curso de caligrafia. Curso de caligrafia. Eu até falei aqui alguma vez já sobre isso, não quero repetir. E aí ele disse, olha, no intervalo da aula, aí o professor Luiz Ricardo, que era um líder nosso lá, no intervalo da aula, a irmã fulana vai dar um curso de caligrafia. Eu disse, meu amigo, eu vim aqui para estudar teologia, não é caligrafia não. Se eu quisesse aprender caligrafia, eu ia lá para o jardim. Jardim quanto, Kel? Jardim 2, sei lá. Pré-escolar. Eu vim aqui para aprender teologia. E aí no horário tal, quando eu entro na sala que a pessoa tinha marcado lá a aula, eu não fui, acho que eu passei, eu olhei assim de longe. Estava o meu professor lá. Pense num cabo capacitado. Filho de médico, já tinha ido na Europa não sei quantas vezes. Uma grande liderança da Junta de Missões Nacional. Quando eu olhei, ele estava aprendendo caligrafia. Caligrafia. Naquele dia eu entendi que na principal lição eu tinha sido reprovado, porque se você não for humilde, você não está apto para o reino de Deus.
E naquele dia eu fui tremendamente humilhado. Sabe, meus irmãos, precisamos uns dos outros. Precisamos desse Deus que vai nos humilhar e dizer assim, você precisa do corpo de Cristo. Você não é dono da verdade, coisa nenhuma. E é assim que nós precisamos caminhar. Vamos encerrar? Nós precisamos entender que no multidão de conselhos há sabedoria. Temos conselheiros aqui na igreja, amém? Amém, igreja? Que haja conselheiros cheios do Espírito Santo. Para aconselhar, você só precisa ter o Espírito Santo. Seu coração cheio da palavra do Senhor. Procure conselhos o quanto antes. É um conselho que eu dou a vocês. Ao mesmo passo que também receber esse conselho. Porque às vezes a gente procura conselho tão tarde, né? Que quando a gente procura, o negócio já desandou. Procure conselhos. Aprenda a acatar conselhos com discernimento também. Com quem você vai tomar conselhos? Que tipo de conselho também você está apto a dar? Que Deus, pois, nos ajude, meus irmãos, porque se vocês lembram, e eu sei que vocês se lembram, que nós temos um maravilhoso conselheiro, que é Cristo Jesus. Ele, como nosso supremo conselheiro, ele nos dá do seu Espírito e nos dá da sua palavra, e ele nos capacita, nos instrui. Uma das oportunidades que nós vamos ter para nos abastecermos de ferramentas para aconselhar vai acontecer agora. Final de semana. Será que você precisa aprender dessa caligrafia? Venha, seja instruído, que Deus te use poderosamente. Amém, querido? Vamos orar, vamos ficar em pé. Não sei se já podemos encerrar, Edvan. A bandinha tem mais uma música, pode vir então. Nosso Deus, bendito Senhor, obrigado por tua palavra, que de maneira breve aqui exposta possa ter resultados profundos na nossa alma. Meu Deus, que o Senhor possa nos preparar para esse final de semana, para recebermos do bom conselho que vem dos céus para nós. Que o Senhor instrua e capacite todos aqueles que hão de nos instruir com a tua palavra. Seja com o seminarista André, meu Deus, seja com o pastor Laison, seja com o pastor Mota, Senhor, seja conosco também na UPH, na SAF, que a tua igreja seja munida, Senhor, de ferramentas poderosas para que assim, Senhor, municiados, possamos aconselhar uns aos outros. Em nome de Jesus. Amém. Amém.